Por que a Bíblia não é confiável? Porque nem qual foi a minha que eu coloquei? Você falou 7. Porque os seus autores não fizeram uso do original. E isso não significa, Sabino, que o fato de usar uma tradução, que é o que nós fazemos, isso não faz com que eles deixem de acreditar que é palavra de Deus, correto? Como que Judas morreu? Judas morreu enforcado ou precipitado? Mateus não fala que ele se Não. enforcou. Não. Não sei jurei isso. Ele foi Da enforcado. leitura do texto. Hã? Ele saiu para se saiu enforcar. para se Certeza? enforcar. É, Sim, tem. 27,5. Tem. Pega leve, Matheus. Sabino, você não sabe como é uma crônica. Só pega leve, Matheus. Tá bom, Eu tô mas aqui- você- É a terceira vez que eu tô só anotando aqui. Tá, Pega tá leve, bom, por favor, tá bom. Mas olha só, Você você- usar de homem, o negócio vai mudar. Sabino, você pode me ensinar muita assim coisa. como você foi Eu educado. também posso te Eu ensinar. não estou aqui para te ensinar. Estou aqui para debater. Ok. Eu não estou aqui para ensinar Ok, ninguém. ok. Aí vem aqui para debater um assunto. Qual assunto que nós vamos debater? A Bíblia é confiável? Tá, vamos Então, cada um debate é falar na argumento, sua não é vez. pessoa. Ô, Mateus, Olha tá na só. sua Não vez. use de homem. Vou estar na sua vez. A Vamos lá. crônica, Nossa, mas gente. vou pegar pesado aqui, viu, Sérgio? a crônica. Eu tô te A avisando, crônica. Não, tudo bem, tudo É a bem. você terceira pode- vez que você vem não, com a de homem. Não, olha só. Eu Você tô lhe pode respeitando fazer o e que tô você sendo quiser. educado. E eu tô sendo educado com você. Não está sendo educado, Quando- não. com Você você, está toda hora me você afinetando pode me aqui. ensinar. Toda hora você está me afinetando, Não. Vem pra chamando mim disso aqui. e daqui. Vem, Menos. vem pra mim aqui. Não tô nem aí pra Isso pra mim. views e essas coisas, entendeu? Tá. Por que a Bíblia não é confiável? Porque nem qual foi a minha que eu coloquei? Você falou 7. Porque os seus autores não fizeram uso do original. Os autores fizeram uso do quê? De uma tradução que a Septuaginta, 80% ou 90% das referências que os evangelhos fazem do Antigo Testamento, como o César colocou, Vem não é, através da vem da Septuaginta. Septuaginta. Sim. Então, se ele se preocupasse conforme você se preocupa, e a sua declaração de Chicago se preocupa com os autógrafos, com os originais, se nem os próprios escritores se preocuparem, muito menos Jesus, fizeram uso de uma tradução e não de um original, Mateus Angel. Não, É mas isso que eu levantei. Veja bem, o assunto aqui Vai. é muito técnico. Mas isso que eu E tô a dizendo. maioria das pessoas que está acompanhando não tem familiaridade com esse tema. É verdade, a Septuaginta é uma tradução, não é texto original. O argumento do Fábio é um bom argumento. Ele está dizendo o seguinte, eu não lembro que número que era o argumento, mas como é que falou o seu argumento? Que Os próprios autores não fizeram uso do ocuparam original. o original. não fizeram seria o o hebraico. uso do original. É assim, mais de 99% talvez do citações pessoal do que Antigo. não, das pessoas que leem a Bíblia Sim. não o fazem no texto original. Veja bem, eu sei hebraico. Eu não leio a Bíblia para mim no hebraico. Eu leio em português. Você sabe hebraico, não sabe? Sim, Mas sei. você lê a Bíblia como? Em português. Português. Você sabe grego e hebraico. Você lê como? Em português. Isso é um fato. Sempre foi assim. A gente lê na tradução que é mais familiar a gente. Isso não faz com que eu ache que aquele texto que eu estou lendo do João Ferreira de Almeida, ele é infalível. Porque ele é falível. Porque é uma tradução. Como é que diz o provérbio italiano lá? Tradutore, traidor. traidore. E todo tradutor é um Parafraseamento, parafraseado, é um traidor. Tira a originalidade. Agora, isso não significa, Sabino, que o fato de usar uma tradução, que é o que nós fazemos, que o que o primeiro século fazia, o que é o texto mais disponível para eles, isso não faz com que eles deixem de acreditar que é palavra de Deus, Aí correto? Aí você colocou um ato de crença. Eu estou falando de credibilidade e originalidade, César, é diferente. Então, mas quando você lê um texto, você vai ler a Ilíada de Homero, foi escrito em grego. Você vai ler em português. Sim. Mas você vai ler o que aconteceu. Vai ter tal. diferença? Vai. Vai ter diferença. Vai. Aí, se você quiser dirimir essa diferença, tem que fazer o quê? Ir para o original. Então, o fato de que Jesus e os apóstolos usavam a Septuaginta não desmerece, na minha opinião. Aí você fala assim, não, mas tudo bem, pode não desmerecer, mas é só uma questão de crença. Pode ser, mas não desmerece o fato de que eles entendem que eles estão lendo a palavra de Deus, ou pelo menos uma tradução dela. Não, e nós ainda temos tem um problema. mais, aí mostra o... Mas sabe onde está o problema disso tudo? O que acontece, gente? Quando você vai pegar esse Antigo Testamento, tá? Emmanuel Tove, Adrian Shaker, até o Edson de Faria Francisco, em suas obras, você vai ver que o que dá origem ao texto massorético, o texto hebraico que dá origem ao texto massorético, não é o mesmo texto hebraico que deu origem à Septuaginta, e não é o mesmo texto hebraico que deu origem ao Pentateuco samaritano. Você tem diversificações de fonte. textos. Então, como que você vai falar de original? É o mesmo evento que acontece com o Novo Entende? Testamento, que tem Então, texto bizantino, que tem é isso mesmo, é a mesma coisa. Então É isso nós aí. temos aí a tradução. Não é um E olha autógrafo. que nós estamos falando uma Septuaginta, gente, né? A Septuaginta lá de trás, tá? Lá de 284 a.C., tá bom?
Nós estamos falando de outros problemas que surgiram, como as recensões de Áquila, Símaco e com Teodócio, Teodoro. até chegar na Hexápla de Orígenes. E aí hoje você tem a Septuaginta de Alfred Ralph. Então, é outra vertente aí, tá? Mas a discussão é a questão da originalidade. Então, se os próprios autores não fizeram, como que eu posso confiar? Outro patamar, por que eu não confio na Bíblia? Porque a Bíblia foi adulterada. E se nós temos esse problema inserido até mesmo no Antigo Testamento. Como você consegue resolver isso, Mateus Angel? Vamos lá, deixa eu responder primeiro o que você falou, porque Sabino botou um argumento bom. Acho que é o melhor argumento que ele falou até agora. Que, de fato, o Novo Testamento, os autores do Novo Testamento, eles se basearam na Septuaginta, e a Septuaginta é uma tradução. Só que aí tem um detalhe, Sabino. Nenhum estudante que fala da inerrância bíblica, por exemplo, ele nega isso. Entendeu? Só que isso não influencia exatamente a Bíblia ter erro. Porque o conceito de erro, você estudou o livro. Eu pressuponho que você saiba o conceito de erro dentro do Concílio de Chicago. O senhor sabe o conceito de erro? Vamos lá. Para eles. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando você faz esse levantamento e colocar, você aceita que a Septuaginta é uma tradução. Sim. Aí você diz que não contém erro. Ok. Pega o texto maçorético, pega o Pentateuco samaritano, pega a Septuaginta e compara a mesma passagem. Pergunta, é perfeita? Não, eu faço isso a cada 15 dias. É perfeita? Não. Do Egito chamei meu filho. Em hebraico está dizendo o quê? A Septuaginta diz o quê e o hebraico diz o quê? Quando você pega o livro de Hebreus, um corpo me preparaste, é o que diz a Septuaginta. O texto hebraico diz o quê? Ouvidos me abristes. Eu pergunto, tem diferença? Então, esse é o Tem, não tem? Não. Eu vou colocar aqui depois para você. Tem. Para você entender o que é erro, o que é essas diferenças, você precisa fazer isso pelo menos dentro do que a gente crê como inerrância. Porque senão a gente vai debater duas coisas. Eu não lido com crença. Não, calma aí. Não é possível. Você lida com crenças. Você não está lidando com crenças do jeito que as pessoas lidam. Eu estou falando aqui de uma obra que você leu. Você está dizendo que leu essa obra. Fez aí um material de 600 tudo aqui. Talvez você... Só que eu não poderia pegar 600 páginas aqui hoje. Não, claro. Eu propus debater apenas isso, mas... Pelo jeito que você trabalhou nessa obra, você estudou ela mais do que eu. E aí, o mínimo, o básico, num livro de inerrância, é saber como ele define o que é erro. Não, então, o problema é que define erro tudo com questão de crença e fé. Sabe o que ele coloca? Que a Bíblia, sabe por que a Bíblia é inerrante para a Declaração de Chicago? Porque Deus e o Espírito Santo supervisionou que cada um escreveu. Está escrito isso na sua obra de inerrância, pelo amor de Deus. Não, isso foi o que saltou à sua vista. Não. Isso aqui é a sua Declaração de Chicago. Que Deus, se Deus supervisionou aquilo que cada um escreveu, professor Mateus Angel. Então, por que, segundo Samuel 24:1, com 1 Coríntios 21:1, eu pergunto, quem citou Davi? Foi Deus ou foi Satanás? Essa é mole. Vai lá. Tem outra não? Que essa é fácil. Não, eu só quero que você responda pro seu público. O que faz uma crônica ser uma crônica? Aqui é uma revisão que ele está fazendo, responda. O que nós temos aqui? O que faz uma crônica? O que nós temos aquí? O que faz uma harmonização. Uma crônica responde a pergunta. Ser uma crônica. Não venha com outra pergunta, responde a minha pergunta. Sabino, vamos lá. Eu dei aula pro ensino médio, tô falando de ensino médio, ensino fundamental, tá? Eu só quero que você me explique. Não, beleza, eu tô falando de coisas aqui que qualquer pessoa aí, se tiver uma criança de 15 anos que tá estudando agora, 13 anos, vai saber o que é uma crônica, tá? Um abraço aí pros meus ex-alunos aí. O que acontece? Uma crônica, ela tem que fazer uma crítica às versões anteriores. Crítica ou adulterar? Crítica. Isso não é criticar, é adulterar. Calma. Deixa eu te ensinar. O que acontece? Em Samuel, você tem o seguinte... Mateus, pega leve, Mateus. Sabino. Pega leve, Mateus. Sabino, você não sabe o que é uma crônica. Só pega leve, Mateus. Tá bom, mas você... É a terceira vez que eu tô só anotando aqui. Tá, pega tá leve, bom, por favor. tá bom. Mas olha só, você usar de homem, o negócio vai mudar. Sabino, você pode me ensinar muita coisa. Assim como você foi educado. Eu também posso te ensinar. Eu não estou aqui para te ensinar. Estou aqui para debater. Ok. Eu não estou aqui para ensinar ninguém. Ok. Aí vem aqui para debater um assunto. Qual assunto que nós vamos debater? A Bíblia é confiável? Tá, vamos então, debate é argumento, não é pessoa. Olha só. Não use de homem. Vou estar na sua vez. A crônica, gente. Vou pegar pesado aqui, viu, a crônica... Não, tudo bem. É a terceira vez que você vem com a de homem. Não, olha só, você pode fazer o que você quiser. E eu tô sendo educado com você. Não está sendo educado, não. Você está toda hora me afinetando aqui. Toda hora você está me afinetando. Chama disso e daquilo. Vem pra mim aqui. Menos, hein? Olha só. Eu tô vendo Vocês acham que a gente continua ou termina aqui? Se ele continuar no padrão da educação, beleza. Porque assim, toda hora me afinetar, vai ficar difícil. Se baixar o nível... tá baixando. Quem me conhece... Depois eu reclamo quando eu baixar. Não tô nem aí pra Isso pra mim. views, essas coisas, entendeu? Tá. A questão é o seguinte...
A gente pode continuar mais um pouco aqui Pode, na. pode. Então vamos lá, vamos nos respeitando. Eu fiz a pergunta e ele me Segue respondeu. vocês. Eu vou responder. Peraí, a pergunta é quem citou. É isso. Davi. Quem citou Deus ou Satanás, é isso? o censo, né? isso. O negócio do censo. lá. Exatamente. O que acontece? Quando você pega a redação de Samuel, ela pretende ser histórica. Samuel está escrevendo sob a perspectiva de que Davi é um rei ungido por Deus e ele naturalmente justifica os seus atos como sendo inspirados por Deus. Samuel olha para Davi e ele vê que Davi não podia mais chegar diante de Israel, naquele público, e falar assim: olha, nós vamos vencer porque eu sou o cara, qualquer coisa eu pego uma pedra, uma funda e tombo o gigante do exército inimigo. Davi precisava fazer a contagem do censo porque o próprio exército que ele começou com 400 homens, agora tem 180 mil. Esses 180 mil vão representar a força nacional. Então Samuel está escrevendo um texto histórico, a redação, a silhueta do texto, o gênero do texto, ele é histórico-narrativo. Já quando chega em Crônicas, o próprio nome é sugestivo. Ele precisa criticar o que foi feito na história. É por isso que Crônicas vai romper várias vezes, Sabino, com outras redações históricas que você tem em Samuel e em Reis também. Aí ele vai colocar a opinião do cronista. A opinião do cronista é uma coisa que tem que marcar e ela não visa refutar ou contradizer, ela visa apenas apresentar uma outra versão. E na versão do cronista, ele coloca logo no início que foi Satanás que inspirou, porque ele não está considerando Davi como rei nacional. Ele está considerando Davi como uma pessoa que tinha um brio, uma coragem, era um soldado, e agora na posição de rei é como se ele estivesse se acovardando. E aí ele bota que Davi vai contar o censo como se fosse uma espécie de medo, isso é verificado nos versículos posteriores. Então, o fato de... O que é uma crônica? Quando alguém vai escrever uma crônica, ela tem uma silhueta para respeitar. Então, como que se interpreta isso? Conhecendo um pouquinho de gênero literário. Vamos lá responder a pergunta? Não. Vou explicar uma coisa para vocês, gente. O cronista é aquele que critica, mas ele não criticou. Simplesmente ele mudou o sujeito responsável pelo ato. Mudança, adulteração. É isso que ele fez. Aí eu pergunto, qual que é o original agora? Qual é a passagem original? A passagem original é 2 Samuel 24:1, que é Deus quem incita Davi, ou é Satanás? Então, beleza. Aí você está conferindo uma Bíblia, o quê? Ah, que o cronista, segundo o professor Matheus Rangel, ele não criticou, ele adulterou. Sabe por quê? A harmonização. Porque os copistas não permitiam que nada que fosse ofensivo para Deus fosse colocado conforme está em 2 Samuel 24:1. Deus incitando alguém. Aí o que os cronistas fizeram? Não, tira a palavra a Deus, isso nós chamamos de tikkun sofirim, correção dos escribas. Tira Deus e coloca quem? Satanás. Coloca essa figura. Assim como Moisés. Eles não aceitavam nada que fosse pejorativo à pessoa de Moisés. Então fizeram o quê? Adulteraram. Quem explica isso no seu não? Emanuel Tove, os grandes críticos textuais do Antigo Testamento, Edson de Faria Francisco, no seu Manual da Bíblia Hebraica, Adrian Shaker e tantos outros grandes exegetas do Antigo Testamento. Logo, entendo Mateus que veio aqui para defender a confiabilidade e inerrância. É o papel dele defender. Sim, só que usar do elemento qual ele usou aqui agora, do que é uma crônica, e ele não respondeu. Ah, não, é porque o autor quis criticar. Isso não é uma crítica, Matheus Angel. Isso é uma adulteração. E para piorar, onde nós temos adulterações em tantos outros livros. Exemplo, 1 Samuel 17:50, com 2 Samuel 21:19 e 1 Crônicas 25, agora ele pergunta o professor Matheus Angel. Quem foi que matou Golias? Só um minuto. Você já fez uma pergunta, eu respondi, você fez a réplica, não seria eu agora? É que eu estou no mesmo raciocínio ainda, de adulteração. Aí vai fazer outra pergunta no mesmo raciocínio. Então, quer voltar lá para a Crônicas? Pode voltar. Não, é porque eu vou entrar assim, em Crônicas de novo. Hora nenhuma, o que o Sabino está propondo aqui não foi antevisto pelo ciclo de Chicago. Porque eu vou ler novamente o artigo 18. Por favor, Sabino, pode trazer sua refutação. Eu não recebi esse material. O artigo 18 diz o seguinte: afirmamos que o texto da Escritura deve ser interpretado por meio da exegese gramatical histórica, levando em conta suas formas. Quando ele fala aqui de forma, gente, ele está falando de formatos textuais. Se você pegar, por exemplo, o Luiz Antônio Marruch, ele vai trabalhar a ideia de que você tem o texto narrativo, descritivo, injuntivo. Então, isso são formas, tipologia textual. Quando ele vai falar aqui agora,
e formas e recursos literários. Significa dizer, o Antigo Testamento, por exemplo, ele tem mais de 85 gêneros. Tem drama, tem comédia, tem tragédia, tem novela, tem série, tem saga. Então, se a pessoa não enxergar isso, ela, quando olhar para a mudança, o que ela vai ver vai ser uma adulteração. Mas se ela considerar o gênero e a natureza do livro, ela simplesmente, Sabino, vai ver que ela está fazendo ali uma releitura. E isso é comum em literatura. O que acontece? Eu não sei. Eu acho que o Sabino ele pressupõe que o original teria que ser tipo a pedra. Deus escreveu na pedra e tal, e a gente deveria ter as pedras, tudo escrito pela própria mão de Deus, sem nenhum erro de ortografia, ou sem nenhuma contradição e nenhuma aparente ideia que fosse ali competir com outra. Isso seria o original para você, porque isso realmente a gente não tem. Se for assim, beleza, a Bíblia realmente a gente não tem esse original. Agora, o que a gente entende como inerrância é partindo do conceito de erro, que o Sabino também, eu acho que ele não sabe o conceito de erro dentro do ciclo de Chicago. O conceito de erro dentro do ciclo de Chicago é baseado nas teorias dos atos de fala de Austin. Austin, ele coloca o seguinte, na teoria dos atos de fala, que existe o ato ilocutório, o ato locutório e o ato perlocutório. O que é o ato ilocutório? É a intenção que eu tenho quando eu vou escrever. Dentro dessa intenção que eu tenho, eu vou trabalhar com os meus recursos para produzir um texto. Entre o que eu intenciono e o que eu produzo, pode haver divergência e perda de significado. Vou dar um exemplo para vocês. Então, o Concílio de Chicago, ele assume que, às vezes, o autor queria escrever de uma forma, o professor César, e ele, quando na hora de escrever, ele pode não ter escolhido a melhor palavra. Entendeu? Por isso que tem aquela parte hermenêutica, né, que termina o artigo 18, que diz e que a escritura interpreta a escritura. E aí, quando ele está escrevendo, ele já está no ato locutório. E o ato perlocutório é o que chega para a gente. Eu peguei um texto que alguém pensou, imaginou, orquestrou cognitivamente, colocou no papel e agora esse texto chegou até mim. Entre eu e a intenção do autor tem o texto. E esse texto, muitas vezes, ele pode não vir da melhor forma ou eu posso não entender da melhor forma. Então, o que é erro dentro do ciclo de Chicago? Erro dentro do ciclo de Chicago é uma pessoa que intenciona maldosamente escrever um texto errado. Então, vou dar um exemplo. Eu não conheço São Paulo direito. Aqui, qual é o nome do bairro aqui? Aqui... É Paulista, eu sei que é Paulista, São Paulo. Bela Vista, eu acho. Bela Vista, né? Bela Vista. Então vamos supor, aí eu não conheço, não sei onde começa, onde termina Bela Vista. Mas eu intenciono falar para todo mundo que eu estava no programa do César, aí eu digo um exemplo, sei lá, que eu tô em Morumbi. Eu errei o nome, mas eu falei, gente, eu estava ali na Avenida Paulista, no Morumbi. As pessoas vão entender a mensagem, mas vão pegar também o erro do bairro que eu coloquei. Agora, a mensagem, eu intencionei fazer um negócio correto. Faltou-me recurso e conhecimento para produzir da forma correta. Aí o que acontece? Sabino pega isso, fala, viu aí, ó, errou. Viu aí, ó, tá errado, errou o nome do bairro, tem contradição, não sei o quê. Onde é o César? É no Morumbi? Então, assim, esse tipo de coisa, o Ciclo de Chicago fala que é um debate que acaba não valendo muito. Ok. Ele está falando muito do Declaração de Chicago, na página 24 da obra. Vocês gostam do negócio de Chicago, né? Vocês tiveram um debate só sobre isso? Não. Ele que levantou isso. Não. Antes. Eu estou refutando online os 19 artigos. De outro debate. De outro debate. Porque ele me apresentou a obra. Então essa história é de outro debate, né? De outro debate. Tá. Olha o que diz a Declaração de Chicago. Ele falou algumas coisas. Não, gente. Eu vou ler o que diz na íntegra. As Escrituras Sagradas, sendo a própria palavra de Deus, escritas por homens, olha só, preparados e supervisionados por seu Espírito, com letra maiúscula, possuem autoridade divina infalível em todos os assuntos que abordam. Então, onde tirou isso aqui? Entende? Calma que eu vou continuar, não terminei. Vão vendo o que é a Declaração de Chicago, para vocês verem, viu, senhores? Devem ser cridas, devem ser. Eles colocam uma obrigatoriedade na sua cabeça, isso que o Mateus Angel quer. Não terminei o raciocínio ainda, tá? Sim, Se eu falar de infabilidade, é isso. Com Calma, bicho. Não, eu tô calmo. Ele assim, ó. Ele ainda tá calmo. Ele ainda tá calmo hoje. O Matheus assim, ó. Ele falou, não, mas eu tô calmo, Vai, vambora. É meu jeito, mas eu tô calmo. Continuo, gente. Queridas, como instrução divina e em tudo que afirmam obedecidas, como mandamento divino, em tudo que requerem, aceitas como penhor divino em tudo que prometem. Lá na página 24 da obra de Norman Glaser, da Declaração de Chicago, que você colocou. Agora, deixa eu só refutar um pouquinho. O primeiro ponto crítico a respeito disso está na identificação direta entre palavra de Deus
e o texto escrito em todos os seus níveis dessa expressão. O Novo Testamento, de fato, atribui autoridade divina às Escrituras, 2 Timóteo 3,16, mas não define essa autoridade nos termos técnicos de infalibilidade absoluta em todos os assuntos, conforme a sua declaração colocou. O versículo afirma que a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, e por aí você vai como você mesmo conhece. James Barr diz, transformar a inspiração em garantia, que é isso que a sua declaração faz, de infalibilidade absoluta, é uma inferência teológica posterior, não uma conclusão direta do texto bíblico. O segundo ponto crítico envolve a expressão em tudo que afirmam, que é isso que você defende. A respeito dessa informação, pressupõe que todas as afirmações bíblicas pertencem ao mesmo nível de discurso e devem ser tratadas como preposições homogêneas. No entanto, o próprio texto bíblico apresenta uma diversidade de gêneros e vozes. Por isso que você não pode pegar, e você colocou realmente sobre isso. Só que no início não é isso que eles fazem. Essa afirmativa que eles colocam. Não é. Aí você coloca, não, o Sabino, o pressuposto do Sabino é buscar um defeito, alguma coisa. Não é meu pressuposto, é o que o texto está colocando. É o que o texto diz. Aí o que nós temos que fazer? Temos que fazer harmonizações textuais, criarmos uma construção ideológica para nós não termos o quê? Que aquilo ali foi adulterado. A mesma coisa. Judas Iscariote morreu como? Enforcado ou precipitado, Matheus Rangel? Tá, vamos lá. A gente está caminhando para o final, Rangel. Ok. Sabino percebeu que no final da leitura da página, eles falam sobre exatamente o que eu falei. E aí ele falou assim, mas não é isso que eles colocam no início. Mas, Sabino, o texto tem início, meio e fim. Então, geralmente no final que vem as conclusões, né? E aí o que acontece? Se você pegar também a página 14 e 15, você vai ver que tem outras teorias além dessa. Só para que a gente possa situar aquilo que eu falei no início, eu não sei se passou despercebido por todo mundo, porque eu falei muito rápido. Existe a teoria da expiação limitada nesse livro, a da ilimitada, a da acomodação e do original somente nos autógrafos. Teoria, não verdade. Não. Para você saber o que eu creio como inerrância, você deveria perguntar qual das quatro. Então, teoria. São tudo teoria. Beleza, tudo é teoria. Eu já fiz outra pergunta, só quero que você me explique dentro do seu conceito de inerrância. Tudo teoria, exatamente. Por que a Bíblia não é confiável? Porque ela foi adulterada. É esse o tópico que eu estou debatendo com você. Peter Enns, página 14, 15 e as outras páginas, acho que é 60 alguma coisa, fala nessa obra que existe a teoria da acomodação, que é a que a Reforma cria. A acomodação divina. O que seria a acomodação divina? Deus, ele não transformou os redatores da Bíblia em super-heróis da redação. Ele não deu a eles... Isso é a teoria da inspiração dinâmica que diz, né? E tem gente que acredita que é assim, entendeu? Aí, pelo amor de Deus, aí você vai realmente ter dor de cabeça. Não... Eu acabei de ler? Não, é porque é o que eu falo. Você leu uma página, mas você não leu tudo. Não, eu li a obra toda. Aqui o início, é o prefácio. E por que você não percebeu? Ai, tá vendo? Mas vamos lá, eu não quero te atacar. Mas eu, na minha opinião... Nem devo. O argumento sim, mas não a pessoa. Nem devo. Porque na minha opinião, ele não leu a obra. Porque a obra coloca, só para vocês poderem entender bem, a obra coloca, gente, vários autores discutindo sobre inerrância. Eu vou dizer para vocês o nome dos autores. Clark Pinnock, que inclusive também faz uma boa refutação à tese do Sabino. Ele diz que não é preciso ter um original para confiar nas cópias, porque no período de produção do Novo Testamento, por exemplo, havia um texto vivo, dinâmico, que sim, ele era emendado algumas vezes, ele faz algumas coisas. Então, Bart Ehrman é o único que está mais próximo do Sabino. Ele coloca opinião. Aí vem Peter Enns, que é aquele que eu concordo mais com a tese dele, da acomodação divina. A acomodação divina, ela diz o seguinte, que Deus acomodou a linguagem dentro do contexto. Ele escolheu pessoas que estavam num contexto que poderiam dizer o que ele queria dizer da melhor forma. Beleza? Aí Sabino fala, é crença. Ele está coçando ali para dizer que é crença. Mas a verdade é a seguinte, é que compreendendo que são pessoas normais, que têm habilidades e também debilidades, elas estão produzindo um texto. Esse texto, do jeito que está escrito, ele representa, sim, um texto confiável. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Às vezes, quando fala crença, e o Sabino levanta a bandeira, mas aí a crença tal. Qual que é o problema com a crença, o Sabino? Não, porque eu estou discutindo fundamentação, e não uma ideia, e não uma teoria. Eu estou discutindo o texto bíblico. O texto bíblico, vocês têm crença nele, não é isso? Claro. Ok. É isso que eu estou discutindo. Eu não quero discutir a posição do que eu acredito, do que eu creio. Não, eu quero discutir... Mas por que a crença não entra na equação para você? Não, porque é subjetivo. Aí você está criando uma subjetividade e não uma proposição, não um fundamento. Aí como que você vai avaliar?
uma construção filosófica, uma construção de crença. Eu não tenho que discutir o que você acredita. Se para você é certo, é ideal, é um mérito seu. Eu não tenho que discutir aquilo que é seu mérito. E você eu quero acredita? discutir o que a gente, qual foi a proposta. Discutir se a Bíblia é confiável, ok? Tratar de Estou forma colocando científica, né? exemplo, forma científica, exemplo. Quando eu falo que ele falou que a Bíblia foi adulterada e apresentou alguns personagens, Barbara Ann vai tratar da adulteração da Bíblia, F.F. Bruce vai tratar a respeito da adulteração, Kurt Aland, Nessie Aland, Craig, Philip Comfort, todos esses personagens que eu falei, eles têm as suas notas críticas e vai trabalhar a respeito daquele que foi adulterado na Bíblia. Exemplo, Atos 8:37, que não existe nos grandes manuscritos mais antigos. Está em várias Você tá falando Bíblias. a defesa do texto crítico, né? É isso que eu estou dizendo. Então, quando a pergunta que eu fiz para ele, da incitação de Davi, ele usou uma contra-argumentação do propósito de Crônicas. Só que mudou o É que personagem principal. na minha cabeça, te ouvindo e ouvindo ele, tem crença dos dois lados. Não, Sim. existe a Não crença. é só ele que crê. Não, existe Entende? a crença. Você também crê no que você está defendendo. Não é questão de eu crer naquilo que eu defendo. Eu estou expondo o que o texto está dizendo. O que o texto diz? Ó, a pergunta: quem estou Davi? Deus ou Satanás? São autores diferenciados. Qual que é o correto? Qual que é o original? Ele tem a sua explicação e eu trouxe a minha explicação. Por quê? Correção do escriba. Já é uma harmonização textual, o livro de Crônicas. Já é um tico nesse finim. Já é uma correção. Aí eu fiz, como que Judas morreu? Judas morreu enforcado ou precipitado? Nós temos Atos diz uma coisa e o Evangelho de Mateus diz outra. É isso que nós estamos falando. Se a Bíblia é confiável... entendi. É isso que eu quero chegar. Eu fico me policiando para não Sim. entrar no meio dos argumentos, porque aí fica 2 contra 1. Mas é que o Mateus não fala que ele se enforcou. Sim? É que Mateus não fala que ele se Não? enforcou. Não. De onde você tirou isso? Ele foi Da enforcar. leitura do texto. Hã? Ele saiu para se saiu enforcar. para se Tem certeza? enforcar. É, Sim, tem. 27,5. Tem. 27,5, vamos lá? Bora. O verbo- Mas eu estou só dando um exemplo. Não, vamos lá agora, vamos para lá. O Vamos. verbo apenxato. Apenxato se trata do aoristo médio de apanco, que é enforcar, estrangular. O aoristo indica o quê? Uma Então, ação... mas é a palavra antes. Hã? A palavra anterior. Não. Eu estou no vocábulo aqui. É que esse vocábulo não define a oração. A oração ela é formada não é de uma palavra. Exato. A palavra anterior Sintagma. define o movimento. Vamos lá. Define o movimento, certo? Isso. Só que o verbo apanco, o aoristo indica o quê? Não é uma ação realizada e concluída? Isso, mas é que a palavra Vamos lá, anterior pegar é uma- que define o peraí, deixa eu pegar o movimento. bagulho aqui. Entende? Deixa eu pegar aqui. Eu nem tô com o texto aberto aqui, mas Eu mas vou é, pegar. tudo que eu não queria era entrar nesse debate, mas tudo Não, bem. mas vamos agora lá. eu gostei, É ficou Mateus tô no 27 grego. o quê? 27,5. 27. Agora eu tô no grego, vai ficar bom. 5. Eu tô sem óculos aqui. Kairipsas tá Retirou o C. a Gíria Vocês querem e Tonaon. Cai apelton. Yes. Isso. Kairipsas star kiria eston naon anecoresen. Aí vem cai, conjunção, cai apelton apexato. Não é isso? Que é dois, que é um verbo, que é um participio estativo. Mas calma aí, mas o cair aí que você fala cai, A conjunção. isso, a conjunção ela é aditiva. O apelton aí é que é a palavra que eu tô falando para Que é o você, verbo. que é a palavra anterior. Auristo. Isso. Não, Auristo não, o ativo. Auristo está falando é na outra. Não, apelton. Todas elas, é auristo. todas elas aí são auristo, mas aí É tudo auristo. eis a questão. Eis a questão. Ah. De acordo com os ensinos mais avançados, Retirou. o auristo desempenha papel de background. Significa Retirou. dizer que ele forma o cenário e não é o foco dizer sobre isso. Então nós não podemos tratar como foco aquilo que o próprio escritor escolheu o auristo, que é a linguagem do não foco, do background, para poder dizer. É a única coisa que eu disse que é o seguinte, que Mateus não diz que ele se enforcou. A Bíblia diz que ele saiu para fazer enforcar. Quem É isso aí. coloca isso nas traduções em português, mas não é o grego. Esse é o problema. O grego é auristo que está aqui e auristo indica ação realizada e concluída. O Não, calma aí, português coloca no reflexivo. Aí O que não. está realizado e concluído é que ele saiu. É isso. Então, eu só Ele quero saiu. Então, ele saiu, ação Isso. concluída, ok? Ação concluída. Saiu, Com essa finalidade. saiu e se enforcou, é diferente. Não, aqui não disse enforcou, né? Então a tradução não, correta- ele foi entendi. enforcar. É, Ele mas foi eu entendi, enforcar. eu entendi. Ok. Porque, Ok. Mas, porque como eu que- disse, eu não queria... a minha questão era mais investigativa aqui, mas, enfim.